Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Logo depois que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, nós estamos hoje na terceira e penúltima mensagem da série Maturidade nas Emoções. Esse ano para nós é o ano da maturidade e nós queremos crescer emocionalmente, ter a nossa vida emocional em especial amadurecida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão. Eu simplesmente não consigo perdoar. A primeira mensagem desta série, nós falamos sobre os planos, quando os planos do Senhor já não fazem sentido para nós. E a gente começa a se debater com isso. Senhor, os teus planos já não fazem mais sentido. E aí nós vimos que Deus, na sua soberania, Ele governa todas as coisas. Semana passada, olha, eu tive a oportunidade, estava lá em Macapá, e vendo os irmãos aqui, morrendo de vontade de estar aqui com os irmãos, mas lá no aeroporto a minha internet parava, ia, voltava. Mas uma das coisas que eu gravei no meu coração, na mensagem de domingo passado, que Deus tem poder para ressignificar o nosso passado. Uau, eu guardei isso no meu coração. Quando nós entendemos o perdão de Deus, quando nós entendemos o perdão do Senhor, irmão Cardoso, na nossa vida, o nosso passado é ressignificado em Cristo. E como foi abençoadora aquela mensagem. Estava sentadinho ali no aeroporto, a internet ia, voltava, carregava de novo, mas essa frase eu não esqueci, quando o pastor William nos abençoou com a mensagem poderosa de Deus. Deus tem poder para ressignificar o nosso passado. Quando a gente vai lá na cruz, Ele muda a nossa história. Hoje então, a gente vai falar um pouquinho sobre perdão. Eu simplesmente não consigo perdoar. Vamos ler o texto juntos? Mateus capítulo 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos ler de novo esse texto juntos em uma só voz? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Como eu gostaria de poder ter na minha mente e no meu coração uma tecla delete bem grande. E eu tenho certeza que não é só eu não. Tem mais gente aqui que também gostaria de ter uma tecla del para chegar ali com muita facilidade e simplesmente deletar algumas situações que nos machucaram, que nos ofenderam, que ao longo da nossa história trouxeram marcas sobre a nossa vida. E se fosse tão fácil assim, Sofia, a gente já teria conseguido essa tecla, Luiz Fernando, e chegado lá e ó, tá! Muitas coisas da nossa história já estariam resolvidas, e dentre estas coisas, o comando que a gente daria também, era o comando do perdão. Se perdoar as demais situações em que nós vivemos e estamos envolvidos, circunstâncias em que fomos frustrados, se tivéssemos uma tecla apenas para apertar e dizer assim, está perdoado. E se fosse tão fácil assim, né, irmã Raimunda? Ah, se fosse dessa forma. Mas a verdade é que quantas vezes eu e você, quantas vezes nós, irmão Marcos, muito obrigado, nós, diante da nossa realidade, diante da nossa vida, nós fomos feridos, Darcy, nós fomos machucados, Suane, nós passamos por circunstâncias, irmã Shirley, que o nosso coração foi dilacerado. E essas circunstâncias, irmão Carlos, ela vai nos marcando, elas foram mexendo conosco de tal maneira que muitas delas nós conseguimos resolvê-las e outras não. E principalmente quando nós nos deparamos em situações como esta agora, quando fala, por exemplo, de perdão, quando você lê alguma coisa sobre isso, logo vem ao seu coração. E aí tem muitas dessas situações que não foram resolvidas, e que elas não apenas estão no nosso coração, mas elas criaram raízes. E raízes que se tornaram raízes de amargura dentro do nosso coração. Olha, irmão Josimar,
raízes profundas. Raízes, Luiz, que ao decorrer da nossa vida, nós fomos machucados. Aquelas que nós conseguimos literalmente resolver, fomos lá e arrancamos as raízes, por mais que doeu, por mais que passou momentos incômodos, mas foram resolvidas. Mas as que não foram resolvidas e vão se perpetuando na nossa vida, elas vão se tornando verdadeiras raízes de amarguras. E aí muitas vezes nós, com o nosso coração ferido, Gustavo, estas raízes crescentes, chega uma hora da nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro e não sabe nem o que fazer. Mas nessa noite eu preciso lhe dizer algo: perdoar é uma questão de escolha. E é um desafio para nós, e é uma escolha ativa, intencional. E muitas vezes nós começamos literalmente a lutar em pensar em perdoar, pensar em perdoar e voltar pelo menos a enxergar sem dor aquelas pessoas que nos magoaram. E aí eu quero dizer uma coisa: se você chegou hoje aqui e diz assim, pastor, eu estou numa situação como essa, eu preciso lhe dizer que você não está sozinho, porque nós vivemos numa geração, que está ferida, numa geração que está machucada, uma geração onde homens e mulheres, muitos de nós, passamos a literalmente cultivar raízes de amarguras dentro do nosso coração. E aí a gente passou a ter destas algumas até que se tornaram de estimação, literalmente. E passaram a se tornar em áreas da nossa vida que são chamadas de áreas intocáveis. Aqueles quartos escuros, que parece que nós fizemos questão de fechar por fora, jogar a chave fora e dizer assim, aqui ninguém entra. E quando alguém ameaça chegar perto, a dor vem, as lembranças voltam ao coração, e você diz assim, não mexa aqui. Não mexa nessa história. Não fale comigo sobre isso. Quando a gente fala de perdão, hoje eu quero começar ali falando que a gente tem algumas concepções muito equivocadas acerca de perdão. Esta palavra para nós, às vezes ela tem conceitos mais diversos. Mas desses conceitos diversos que a gente tem de perdão, perdoar, uma das coisas que eu sempre ouvi quando criança, era mais ou menos assim, meu filho, perdoa, esquece isso. Muitas vezes nós relacionamos perdão com esquecimento. Mas como é que você esquece? Se você que está carregando a dor. Como você esquece se é o seu coração que está sangrando? Como você esquece se você que tem que lidar com essa angústia e esse coração machucado todos os dias? Então uma das coisas que quando nós hoje precisamos ao começar essa reflexão em maturidade espiritual nas nossas emoções, Luiz, é entender que perdoar não é necessariamente esquecer. Vamos ressignificar o conceito de perdão na nossa mente e no nosso coração. Perdoar não é necessariamente esquecer. Nós começamos lendo um texto hoje, que Jesus no Sermão do Monte vai nos dizer que a condição para sermos perdoados é perdoar. Então, como cristãos, nós lidamos com essa orientação de Jesus todos os dias, nós lidamos com esta orientação que nos mostra o caminho a seguir, mas nem sempre nós conseguimos. E aí nós começamos a lidar ainda com as nossas concepções equivocadas, e dentre elas, a primeira é, eu não esqueci, e então alguém me diz que perdoar é esquecer. Errado, perdoar não é esquecer, perdoar vai ser lembrar sem dor. Mas lembrar sem dor não é tão fácil. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, e ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo, quando menciona aqui esquecer,
Não é necessariamente que Paulo não lembraria de tudo aquilo que ele fez. Era impossível Paulo esquecer que ele consentiu na morte de Estevão. Era impossível Paulo esquecer que um dia ele pegou autorização para ir para Damasco, para perseguir e prender os irmãos. Era impossível Paulo tirar isso da mente, mas Paulo tomou uma decisão. E qual foi a decisão? Paulo deixou de ser dominado pelo seu passado e trouxe ao seu coração o desejo de prosseguir. Então ele olha para trás, ele perdoa e ele compreende que ele foi perdoado em Cristo e agora ele avança. É interessante que o conceito de perdão paulino é um conceito diferente do nosso. Porque eu não sei de onde a gente tirou que a gente diz assim: olha, Deus me perdoou, fulano me perdoou, mas eu não me perdoo. É uma visão equivocada acerca das Escrituras. Sabe por quê? Porque se Deus lhe perdoou, se Deus, que é um Deus grande, maravilhoso, já mudou a sua história, quem é você para dizer que não lhe perdoa? Você ainda não entendeu com profundidade a dimensão do amor e do perdão de Deus, porque quando você entende o perdão de Deus, você de fato vive isso. A primeira concepção equivocada nossa é achar que perdão não é esquecer. Não é isso. Perdoar não é esquecer. Perdoar será lembrar sem dor. Agora, uma outra coisa interessante nessas nossas preliminares aqui. Quer ver outra coisa que a gente confunde em perdão? Fui perdoado, então eu tenho que voltar à confiança agora, na mesma hora. Já notou que a gente confunde perdoar com reconquista da confiança? Às vezes nós nos confundimos também nesse conceito. A confiança, ela também precisa ser reconstruída. E aí a gente precisa observar verdadeiramente este caminho. Perdoo, lembro sem dor, mas tem uma coisa, agora precisa reconstruir também. Porque tem pessoas que erram uma vez, erram duas, muitas vezes eu e você, tem pessoas, não nós erramos uma, erramos duas, erramos três, erramos quatro, erramos cinco, erramos seis, e queremos todas as vezes sermos perdoados, e queremos voltar no mesmo nível de confiança e de intimidade. É interessante que o sábio, quando Provérbios capítulo 22 vai dizer: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nós precisamos literalmente ser prudentes nesse processo. Isso não significa que não perdoou, isso não significa que olha mais e tem dor, não olha sem dor, mas agora precisa restaurar uma confiança. E a confiança, ela vai ser restaurada, sabe quando? A partir do nosso testemunho de mudança. A confiança é restaurada a partir do testemunho de transformação. A confiança é restaurada a partir de quando? Quando os frutos do arrependimento são de fato vistos. Só que para isso tem um preço. O preço do reconhecimento, o preço da mudança, o preço da transformação. E aí uma coisa que às vezes a gente não para pensar: Deus, para o Senhor não tem pecado pequeno, médio, grande, todos são iguais. Mas as consequências dos nossos erros, elas têm tamanhos distintos. E aí nestas consequências, às vezes nós confundimos o perdão do Senhor com o resgatar de uma confiança, o resgatar de um caminhar novamente com o Senhor. E aí a gente não pode confundir. Perdoar não é retomar a confiança imediatamente. Perdão não é necessariamente igual a confiança, será um processo. A mesma coisa, não só confiança, reconciliação com o outro. Na nossa incapacidade humana, diferente do Senhor, que olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E as 3 vezes ele diz assim: vai e apacenta as minhas ovelhas. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso exemplo. Jesus, naquele momento, quando ele fala com Pedro e Pedro reconhece o seu erro, Pedro então
se sente perdoado, recebe o perdão do Senhor, naquele momento há uma reconciliação total e ali ele volta. Mas quantos de nós ainda na nossa falha não conseguimos fazer isso com tanta facilidade? Então muitas vezes nós perdoamos, mas necessariamente quando a gente perdoa, muitos de nós ainda temos dificuldades de reconciliar. E temos estas dificuldades porque muitas vezes o nosso velho Adão acaba falando mais alto do que a voz do Espírito no nosso coração. Perdoei, mas eu não me reconcilio. Calma aí. O perdão é o primeiro passo para a reconciliação. E aí nem sempre perdoar significa reconciliar, sabe por quê? Porque nós podemos perdoar e continuar com o nosso coração endurecido acerca da reconciliação. E aí nós precisamos perguntar se de fato nós perdoamos. É por isso que quando nós paramos e pensamos durante esse mês no amadurecimento das emoções, muitas das coisas que nós sofremos na nossa vida emocional têm relação com a ausência de perdão. Tem relação com um coração que está cheio de amargura. Tem relação em não ser obediente às ordenanças de Jesus, quando Jesus logo ao terminar o Pai Nosso vai dizer que se nós perdoarmos aos homens, assim como o Pai Celeste nos perdoa, nós vamos de fato viver a dimensão da vida cristã como o Senhor quer que a gente viva. E aí você me pergunta assim, por que perdoar, pastor? Simples, porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados, e nós de fato vivemos aquilo que Deus quer que a gente viva, e nós somos aperfeiçoados, Diogo, quando a gente perdoa, e quando a gente restabelece, quando a gente restaura a confiança, quando a gente busca novamente a reconciliação, porque irmãos, uma das coisas que o perdoar faz com a gente, é abrir mão, Fábio, de nós mesmos. Abrir mão do nosso direito, abrir mão de quem nós somos. É por isso que de fato quando Cristo na cruz, Ele leva sobre si os nossos pecados, quem deveria estar lá era eu e você, mas Cristo nos alcança de maneira tão especial. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Ele mesmo sendo Deus, não tomou isso para si, mas abriu mão e veio e deu a sua vida na cruz. O que Ele fez? Ele abriu mão do seu direito para que nós fôssemos o quê? Perdoados. E aí é um desafio para nós, porque muitas vezes seguirmos esse exemplo em abrir mão do nosso direito, abrir mão, Gustavo, da nossa vontade, abrir mão, Andréia, daquilo que eu acho que eu tenho direito, porque pedir perdão quando nós erramos é um ponto da história, mas buscar a reconciliação quando você é o ofendido é outra história. E é isso que Jesus nos ensina, que pedir perdão quando nós machucamos o outro, isso até os escribas e fariseus fazem. Mas buscar a reconciliação quando nós somos ofendidos, isso só o Evangelho faz. Recentemente eu conheci a história de um homem que me ensinou muito sobre perdão. Um homem com um coração gigantesco na obra. Um homem que, no seu contexto, onde ele está, ele tem alcançado muitas pessoas para Cristo. E num desses processos em cuidar de pessoas, ele começou a investir na vida de um outro homem e discipulá-lo. Mas nessa história toda, este homem acabou, aquele que estava sendo cuidado e amparado, fazendo algo contra a família daquele nosso irmão em Cristo que tanto amava. Quando eu ouvi aquela história e
ouvindo aquele homem contando sobre isso. E ele disse: eu decidi perdoar, pastor, porque Cristo me ensina isso. Eu fui o ofendido. Na minha casa, ele fez coisas que jamais alguém poderia fazer, mas eu o perdoo em nome de Jesus. É isso que o Senhor está nos chamando para trazer equilíbrio ao nosso coração, à nossa mente, trazer equilíbrio às nossas emoções. É viver isso que Cristo está nos dizendo, que nós precisamos verdadeiramente obedecê-lo e perdoar, porque o perdão vai fazer bem ao coração, o perdão vai fazer bem à alma, o perdão vai te trazer paz, o perdão vai te trazer cura, o perdão vai mudar o seu coração. Mas eu queria hoje, nos próximos minutos, te lembrar de alguns textos, que se nós pudéssemos escrever uma teologia do perdão, e se nós pudéssemos sistematizar nas Escrituras, nós não precisaríamos de nenhum outro texto a não ser esta palavra de Jesus. Mas eu queria que você, com a sua Bíblia na mão, pudesse marcar alguns textos e escrever aí na sua Bíblia e estruturar na sua Bíblia uma teologia do perdão, uma sistemática do perdão. E aí a gente vai em alguns textos. Por exemplo, Colossenses 1, verso 3. A palavra de Deus vai nos dizer em Colossenses 3, verso 13, melhor dizendo, Paulo, quando escreve a esta igreja, ele está dizendo àqueles irmãos: sejam compreensivos uns aos outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. É interessante que toda a construção do Novo Testamento vai nos dizer que a maior razão de nós perdoarmos é lembrar que nós fomos perdoados em Cristo. É por isso que Paulo menciona, é por isso que tantos outros autores vai sempre nos mencionar essa razão de ser, mas em especial Paulo, alguém que viveu uma experiência de perdão extraordinária, e agora ele está escrevendo aos Colossenses e disse: sejam compreensivos. Compreensão e perdão têm muita relação. Compreenda, porque muitas daquelas atitudes que ele teve para com você, ele agiu assim porque ele não conhece a Deus. Ele agiu assim porque ele não teve uma experiência com Cristo. Então compreenda ele, compreenda uns aos outros e perdoe quem te ofendeu. Agora, por que você vai fazer isso? Qual é a razão que nós vamos ter para perdoar? É porque nós fomos perdoados. Porque um dia nós ofendemos o Senhor, porque um dia nós ofendemos a Jesus e Ele nos perdoou. Então a razão pela qual nós devemos perdoar é porque Cristo nos perdoou. É por isso que, voltando lá em Mateus capítulo 6, o Senhor vai dizer que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Há uma condição. É interessante que Jesus nos fala sobre esta verdade. Mas Paulo, ainda escrevendo, por exemplo, a igreja em Éfeso, capítulo 4, verso 32, ele vai dizer assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Mais uma vez Paulo pega, mais uma vez Paulo busca, evoca a razão pela qual nós devemos perdoar. Sejam compassivos, perdoem uns aos outros. Agora olha, interessante, o que a ausência de perdão faz conosco? Provérbios 17, 9. E aí nós vamos ter uma compreensão. Sábio diz assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga o quê? A amizade. Vamos ler juntos? Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto
estraga a amizade, estraga o casamento, estraga o pequeno grupo, estraga a igreja, estraga o grupo lá do condomínio, estraga onde quer que você está no trabalho. Quando você fica lembrando, jogando na cara o tempo inteiro, principalmente a relação matrimonial, relação conjugal, errou, joga na cara de novo, vai só falando. Irmãos, nós erramos porque nós não vivemos as Escrituras. Olha o que o sábio está dizendo. Quem perdoa uma ofensa, demonstra, é claro, vive o amor pregado. Mas quem fica lembrando o tempo inteiro, igual uma goteira, ping, 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 lembrando o assunto todo o tempo, faz o quê? Estraga uma amizade, estraga um relacionamento, acaba com um ambiente. Por quê? Porque não conseguiu viver a dimensão do perdão. Aí a gente avança um pouco mais. Por exemplo, Lucas capítulo 6 vai dizer: não julgue, vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoe, e vocês serão perdoados. Em outras palavras, façam aos homens aquilo que você quer que faça a você. Muitas vezes nós queremos que as pessoas não nos julguem, mas nós julgamos. Nós queremos que as pessoas não nos condenem, mas nós condenamos. Nós queremos ser perdoados, mas nós não perdoamos. E às vezes o nosso nível de exigência ao outro é um nível tão alto que o outro jamais consegue. Mas às vezes o nosso mesmo nível de exigência que nós temos para com o outro não é a mesma régua que nós medimos a nós mesmos. E nós medimos o outro numa régua altíssima, mas a nós mesmos nós baixamos o nível. Aquilo que você quer que vos faça, faça ao outro. E é por isso que muitos de nós estamos emocionalmente enfermos, porque as nossas expectativas com o outro são expectativas equivocadas. É por isso que muitos de nós estamos com o coração cheio de amargura, porque eu esperava que ele fosse agir assim, e ele não agiu assim. Sabe por quê? Porque ele é ser humano como você. E aí Jesus vem e diz assim: perdoa, não julga, seja misericordioso, não condene. E esta expressão, nós vivemos numa sociedade de muitos juízes. Todos os dias levanta alguém para emitir uma culpa e uma condenação. E isso é um desafio para nós. Nos posicionarmos sem condenar, agirmos com amor, e nesse meio tão desafiador, fazer aquilo que o Senhor quer. Quero ainda ler mais alguns textos para finalizar. Pastor, quantas vezes então eu tenho que perdoar? Qual seria a medida do perdão? Quantas vezes eu preciso perdoar? Pedro fez essa pergunta, né? Tinha que ser o Pedrão, né? Tinha que ser o Pedrão para fazer essa pergunta. E o Pedrão chega lá e diz assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele se aproxima de Jesus e pergunta. E aí Jesus responde a ele: Pedro, eu não lhe digo 7, mas Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490 vezes. E aí eu queria que você pudesse aí, minha irmã, olha para o seu marido aí. Já foi 470 vezes hoje? Ou 490 vezes hoje? Já foi 490 vezes essa semana? Olha, mãe, olha para o seu filho aí. Filho, olha para o seu pai. Já foi 490 vezes essa semana? Hoje? Quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes você precisa perdoar o seu pastor, Jonas? No mínimo 490 por dia, Jonas. Olha aí, ó. Pensou? 490, Jonas. A questão aqui não é o número, mas foi para mostrar a Pedro que nós devemos perdoar
sempre, todos os dias, todo o tempo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa a você: quem não perdoa é quem mais sofre, porque continua carregando dentro de si raízes terríveis que vão brotar amargura. Quantas vezes devo perdoar? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí o escritor aos Provérbios vai dizer: o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa as ofensas. Perdoar é uma questão de amar, e amar não com interesse, amar sem interesse, porque muitas vezes nós perdoamos o outro em busca que ele pudesse de fato fazer algo diferente. Interessante que Jesus nos perdoa não numa condição. É por isso que Romanos capítulo 5 verso 8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós homens perfeitos. Não é isso que diz lá? Não, sendo nós ainda, olha, Ele sabe que a gente é imperfeito, Ele sabe que nós erramos, Ele sabe que nós lutamos todos os dias para tentar acertar, mas ainda assim erramos. Mas a Bíblia diz que o amor dele foi tão grande por nós, que foi além, e Ele nos amou justamente por isso, por causa das nossas imperfeições. O amor cobre uma multidão de pecados, mas quando a gente perdoa, Fábio, a gente vive aquilo que Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, limpai as vossas mãos, pecadores. É interessante quando Tiago fala sobre isso, e ele diz assim: que o Senhor vos dê duplo ânimo, purificai os vossos corações. Nós só vamos chegar a Deus quando as nossas mãos estiverem limpas, e muitas das nossas mãos ainda estão sujas. E não é suja igual ontem nós estávamos lá no encontro de homens na chácara, nós ficamos com a mão suja, o pé sujo, e foi bom demais porque choveu, aí nós fizemos aquela fogueira depois. Se você não foi, meu irmão, você perdeu. Ontem foi bom demais, no próximo você não falta não. E as crianças, depois que eu fui ver João Rafael, quando eu cheguei em casa, que eu vi a cor que ele estava. Ainda bem que Samara estava dormindo, acho que ela viu depois, tirei logo a roupa do João, né? Os meninos devem ter chegado também em casa tudo assim, um barro só. Não é esse tipo de mãos sujas, de barro, não. As mãos que precisam ser limpas são situações que quantos de nós carregamos que não foram resolvidas, circunstâncias que não foram confessadas, e aí nós vamos literalmente levando isso no nosso dia, e aí nós nos tornamos homens e mulheres de mãos sujas. E aí, quando as nossas mãos estão sujas, a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus, só tem uma coisa que separa o homem de Deus, Diogo, sabe o que é? Os nossos pecados. Nada nos separa do amor de Deus, mas a palavra de Deus vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão tapados que não possa ouvir, certo? Nem as suas mãos estão encolhidas que não possa socorrer. O profeta vai dizer isso: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E aí, com as mãos sujas, nós não conseguimos avançar na presença do Senhor, e aí a gente precisa confessar, reconhecer, perdoar, ter uma atitude nova. E eu termino dizendo, Lucas capítulo 6, e essa aqui talvez seja a mais difícil para nós, quando fala de perdão. Por isso que eu disse que a gente iria construir aqui uma teologia do perdão. Lucas capítulo 6 vai dizer o que a gente tem que fazer, e ele vai dizer assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus, quem? Inimigos. Faça o bem, abençoe e ore por aqueles. É por isso, irmãos, que a ética do reino é incompreensível para esse mundo. É por isso que os valores, Luiz, de Jesus é incompreensível para a nossa geração. É por isso, irmão Márcio, que a gente não consegue dimensionar. E aí é só sendo soprados pelo Espírito Santo, é só vivendo o sopro do Espírito, a gente vai ter essa dimensão, irmão Vilmar. Porque aonde vem na nossa cabeça, ame o seu inimigo. Faz o seguinte, cuida bem, aquele cara que te odeia, você vai ali agora, vai buscar assim, aquela comida deliciosa, aquele espaguete ao molho branco, e vai servir para ele quentinho.
Está sorrindo? É. Aí Jesus assim, mas não faça só isso não. Ele falou mal de você, aí você vai abençoar. Você não vai dar só o espaguete não, você vai comprar um docinho. Porque o espaguete é parte do processo, mas o docinho vai ser abençoar ele. E no final você ainda vai chegar assim, que Deus te abençoe com sinceridade e te prospere. É essa dimensão de evangelho, irmãos, que nós fomos chamados. É essa dimensão de perdão, que é o nosso desafio diário, que quando nós sairmos daqui, nós somos chamados a fazer. E é isso que o Senhor está nos chamando, sabe por quê? Porque quando a gente não está disposto a viver isso aqui, Suane, quando a gente não está disposto a perdoar, quando a gente não está disposto a obedecer aquilo que Jesus nos mandou fazer logo após o Pai Nosso, perdoe, senão você não será perdoado. Quando eu não perdoo, o que ocorre comigo? E eu termino aqui. Eu permito que o meu coração seja cheio de ofensa, de raiva, de tristeza, e tudo isso só vai produzir uma coisa no meu coração: amargura. Eu li um livro quando eu tinha 18 anos, já tem uns 2 dias isso, que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, acho que nem edita mais. Amargura, amar cura, é o título do livro. Amargura, amar cura. Se eu não me engano, a editora Betânia. Como esse livro me fez bem, porque esse livro me deu a compreensão daquilo que o escritor aos Hebreus diz: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Como a gente deixa de experimentar a graça de Deus? Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa. Uau, essa versão aqui é fantástica. Uma raiz venenosa de amargura que cause a você perturbação. E detalhe, ela não só causa a você perturbação, isso vai contaminar muita gente. Que um coração amargurado, rapaz, ele começa a disseminar amargura ao redor dele, e todo mundo que está perto, a casa vira amargurada, as pessoas que estão ao lado começam a ser envolvidas naquela amargura. Aí a palavra de Deus vai dizer: cuide, toma cuidado, não deixe a raiz de amargura, fique atento para que não brote, porque essa raiz é venenosa, e ela é venenosa a ponto de trazer o quê? Perturbação. É por isso que nós temos uma geração perturbada. Por quê? Porque não aprendeu a perdoar, porque não tomou a atitude de recomeçar, de refazer, de literalmente viver o amor. E fruto dessa amargura, a perturbação vem ao coração, e fruto da perturbação é alguém que não apenas é perturbado sozinho, mas quem está ao seu lado passa a viver perturbado como ele. Tudo isso por causa de uma sementinha lançada e não resolvida, e ausência de uma obediência a uma ordem de Jesus: perdoai-vos, assim como o vosso Pai vos perdoou. A pessoa que mais gosta que a gente não perdoe é o inimigo das nossas vidas, aquele que veio matar, roubar e destruir. Por que, Gustavo, que Satanás faz de tudo para nos convencer que a gente não deve perdoar? Simples. Porque quando você não perdoa, você vive aprisionado a quem você não perdoou. Guarda isso no seu coração. Enquanto você não perdoa, você vive aprisionado, e aí você morre de dor, e aí ele quer que você fique com raiva, ele quer que você seja vingativo, ele quer que você tenha aquele sentimento de mágoa, ele quer que você tenha, se acha que aquela pessoa é o maior miserável do mundo, aquele ressentimento. E aí sabe o que está acontecendo? Todo dia ele vai lá e bota mais uma pingadinha assim de amargura, bota mais uma, aí você vai ficando amargurado. Eu odeio, se eu pegar aquele homem, se eu pegar aquela mulher, se eu ver fulano, eu vou destruir ele. E aí você começa a literalmente destilar esse ódio.
E aí, enquanto você destila esse ódio, quanto mais você destila o ódio, querendo que o outro morra, você que está se matando todos os dias, e Satanás está assim, batendo palma, e você aprisionado, aonde? Na ausência de perdão, coração arrebentado, amargurado, vê a vida sempre com o copo meio vazio. Sabe por quê? Porque não conseguiu perdoar. Pastor, eu simplesmente não consigo perdoar. E eu preciso te dizer uma coisa: você não decidiu perdoar, é diferente. Não é que você não consegue, você ainda não tomou uma decisão. Sabe por quê? Porque perdoar é uma escolha. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que hoje você pudesse parar. E nesse parar, você que está comigo em casa, eu vou pedir o Jader que chega aqui bem pertinho, que eu quero falar pertinho com você que também está em casa. Perdoar é uma escolha. Perdoar é uma decisão. Perdoar é tomar uma atitude diante do Senhor e dizer: eu escolho em Deus perdoar. A confiança vai ser restaurada no caminho. Através dos frutos de arrependimento, o relacionamento poderá ser restaurado. Mas indiferente se esse processo vai acontecer hoje, na semana que vem, porque a nossa expectativa é assim: eu perdoo hoje, e hoje até meia-noite ele já vai ser diferente, amanhã de manhã ele já vai amanhecer um docinho de coco, e vai ser tudo certo. Talvez não. E o seu perdão, e isso é que é o maior desafio, ele não está condicionado à mudança do outro. Uau! O seu perdão não está condicionado em o outro mudar. O seu perdão está condicionado em você mudar. Em você tomar uma atitude diante de Deus e dizer: Deus, eu estou mudando a partir de hoje. Eu vou parar de carregar essas tranqueiras no meu coração aqui, porque eu estou amargurado. E aí, gente amargurada é o seguinte: nada fica bom, casamento não está bom, trabalho não está bom, igreja não está boa, aonde você vai você não se acha. Sabe por quê? Porque o problema não está fora de você, o problema está dentro de você. Você pode mudar para casa nova, ela vai ficar ruim. Você pode ir lá para o resort, ele não vai ser bom. Você pode, eu vou tirar uma viagem de férias. Aí você vai para férias e leva a amargura junto com você. Sabe o que vai acontecer? Não vai chegar a lugar nenhum, enquanto você não se resolver. Enquanto você não tomar uma atitude de resolução. Enquanto você verdadeiramente não parar, aquietar e dizer: Deus, eu estou nessa condição. Eu sou esta pessoa que ando de mal a pior. Eu estou no meu coração nutrindo amarguras terríveis. Eu estou no meu coração nutrindo um veneno terrível que tem me feito muito mal e está fazendo mal a outros. Hoje é dia da decisão. E aí você diz assim: pastor, hoje não orou durante o culto. Não orei mesmo não, porque eu deixei para agora. Porque hoje a nossa oração vai ser diferente. Hoje a nossa oração é uma atitude de mudança. Deus, eu tenho algo para resolver e eu vou tomar essa atitude hoje. Se você entendeu o que Deus falou com você, eu queria que você saísse do seu lugar agora em nome de Jesus e viesse aqui à frente no altar do Senhor e disse: Deus, eu tenho uma coisa para resolver. E hoje o Senhor foi claro comigo e eu não vou deixar de resolver isso. Eu queria que você saísse do seu lugar. Nós não queremos e não nos importa saber com quem,
nós não importa saber, não, a igreja está em oração, eu só queria que hoje você saísse daqui, em nome de Jesus, deixando esse fardo na presença do Senhor. Queria que você saísse do seu lugar agora. Nós vamos terminar o culto orando. Eu quero orar hoje em especial por você que está com o coração dilacerado, machucado, que precisa tomar uma atitude. Eu queria que você viesse aqui. E hoje já é o primeiro passo de uma mudança. E o primeiro passo da mudança vai passar pela coragem de reconhecer que precisa dar um passo de fé, um passo de mudança. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Pastor, o meu coração precisa de uma mudança. O meu coração precisa de perdão. O meu coração precisa. Então eu queria que você saísse do seu lugar hoje. Hoje a nossa oração vai ser só essa. A nossa oração hoje é dizer: cura, Deus. Mas eu estou tomando uma atitude de perdoar. Eu vou ligar para aquela pessoa, eu vou falar com ela. Mas Deus, se eu não puder mais falar com ela, mas hoje eu estou tomando uma atitude de vir aqui à frente e dizer: Deus, eu estou perdoando. Talvez é alguém que você não vai conseguir encontrar nunca mais, mas isso te perturba o resto da sua vida, e você ainda não o perdoou, e sempre que menciona nessas situações, o seu coração está machucado. Então eu queria que você saísse numa atitude corajosa e dizer: Deus, eu não vou conseguir falar com ele, mas hoje eu estou, em nome de Jesus, indo lá na frente, para dizer: eu estou perdoando. Eu vou lembrar a partir de hoje sem dor, eu vou lembrar a partir de hoje sem machucado no meu coração, eu vou lembrar a partir de hoje sem machucado no meu coração. Oh Deus, eu quero te convidar a sair do seu lugar, em nome de Jesus. Você sabe que Deus te trouxe aqui hoje, e você sabe que esta palavra Deus falou com você. Nós não vamos insistir, mas eu queria dizer a você: nós queremos orar por você. Eu vou pedir a nossa turma do acolhimento para chegar aqui junto com esses irmãos, e ainda dá tempo de você sair do seu lugar, nessa atitude. Hoje você vai estar dando o primeiro passo, de dizer: olha, eu estou hoje dando um passo de cura. Eu estou hoje deixando um fardo de cura aqui na frente. Eu vou deixar um fardo. Deus sabe, e Ele quer mudar o seu coração. E eu queria louvar a Deus pela sua decisão. Eu queria louvar a Deus pela sua coragem. Eu queria louvar a Deus pela sua capacidade de dizer: Deus, eu reconheço, eu estou indo aqui porque eu preciso do Senhor, porque eu careço do Senhor, eu preciso do Senhor. Não saia daqui hoje sem tomar essa decisão. O seu emocional está abalado, a sua vida tem sido abalada. Sabe por quê? Porque talvez você está carregando alguns fardos que você não deveria carregar, que você precisa de ajuda. E hoje você veio dizendo: Deus, eu estou entregando. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite. Oh Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, para a tua palavra que é maravilhosa. E eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui à frente, que corajosamente estão dizendo: Pai, eu preciso do Senhor. Eu reconheço, Deus, que eu preciso de deixar aqui hoje esse mar, Deus, de coisas que me perturbam, esse mar, Deus, de coisas que machuca o meu coração. E eu reconheço que em Cristo nessa noite eu estou perdoando em nome de Jesus. Eu estou tomando uma atitude de perdão, eu estou tomando uma atitude de transformação, eu estou tomando uma atitude agora de colocar diante da cruz coisas que eu estou carregando, Senhor, de maneira muito dolorida, coisas que eu estou carregando na minha vida, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para eu entender, Deus, esta situação na minha vida. E eu te peço agora, Deus, cura, eu te peço libertação, eu te peço agora, Deus, rendição completa desta área da vida. E em nome do Senhor Jesus, que ao sair daqui, ó Deus, diante do Senhor, está ficando aqui fardos e fardos, ó Deus, fardos e fardos, mas pelo poder do Santo Espírito do Senhor, ó Deus, nós cremos nisso. Estes irmãos amados sairão daqui leves para a tua glória, porque corajosamente eles estão dizendo: Deus, eu preciso, Deus, eu careço,
Deus, eu preciso de uma mudança, e eu reconheço, e por isso eu vou à frente. Não importa o que o outro vai pensar, não importa. Hoje, Senhor, o que importa é só o que o Senhor está falando comigo. O que importa agora é só o que o Senhor está ministrando ao meu coração, só o que o Senhor está restaurando o meu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Visita agora meus irmãos que estão, ó Deus, lá de casa ouvindo esta palavra. Visita, Senhor, tantos que estão agora, ó Deus, precisando também de uma mudança. Abençoa esses que estão em casa agora, que a palavra estão falando aos seus corações. Ó Espírito Santo, sopra sobre eles, Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, o renovo, o ânimo, a vontade da tua presença e a libertação completa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eles já são selados pelo Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, a jornada foi tão dura, as circunstâncias, as marcas, as dores. Mas hoje, Pai, nós estamos aqui pedindo ao Senhor cura, porque a tua bondade nos segue, Senhor. A tua bondade nos guarda. Toma cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Pai, nós vamos sair daqui agora certos que o Senhor está conosco, e nós somos gratos, e oramos assim, Deus, pedindo, Senhor, que abençoe meus irmãos que estão de pé. Que o Senhor tome cada um deles agora nas tuas mãos. Que o Senhor nos despeça, Senhor, para as nossas casas nessa noite, guardado, Senhor, pelo teu poder. Que o Senhor nos dê uma semana de vitórias, que o Senhor nos dê uma semana de gratidão. Visita agora a cada um, Senhor, e toma as nossas vidas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada a cada um de nós através do Senhor Jesus, e as doces consolações do teu Santo Espírito, seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Ainda de olhos fechados, meus irmãos vão voltar para os seus lugares, e a igreja de olho fechado, em oração, nós vamos adorar ao Senhor juntos. E a gente vai encerrar essa celebração de hoje com essa canção. Sabe por quê? Nós vamos sair daqui com a certeza, meus irmãos, que a bondade de Deus, ela nos seguirá. Nós vamos sair daqui hoje com esta convicção, que a bondade de Deus, ela nos segue. Vamos adorar ao Senhor com toda a força da nossa voz. Adore ao Senhor, vamos juntos. Nós vamos, irmãos, nada vai nos impedir de cantar essa canção hoje não, irmãos. Com instrumento, sem instrumento, mas a gente vai para casa com essa mensagem no nosso coração, que a bondade de Deus nos seguirá. E olha, cantina missionária, você não vai embora sem antes desfrutar. Pode levar para você saborear em casa, mas não saia sem abençoar a obra missionária. Vamos juntos, adore ao Senhor. Estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia! És fiel em todo tempo. Adore ao Senhor, celebre a Ele. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia! A voz do Senhor é doce. Oh, Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Oh, aleluia! Sei que és meu Pai. Como é bom ter essa certeza, Senhor. Amigo és, eu vivo na bondade de Deus.
Vamos juntos com toda a nossa força. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor Deus. És fiel em todo tempo. Oh, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de E esta é a mensagem que nós vamos levar para a semana. Na semana de gratidão, tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti de todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade. Rendo a ti de todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Em todo tempo, Adore a Ele. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Esta semana, cante da bondade de Deus na sua casa, no seu trabalho, aonde você passar. Diga que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos abençoe.